E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao segundo episódio do Delícias e Perrengues de Viagem. Hoje eu tô com um convidado muito especial. Você pode se apresentar pra galera? Bom, meu nome é Michael, sou músico, professor de inglês também e tô iniciando aí a minha vida no YouTube. Depois eu vou colocar aqui, se ele deixar, eu vou colocar um card aqui no canal dele. Mas se você não sabe de que a gente tá falando, esse projeto Delícias e Perrengues de Viagem foi gravado o primeiro vídeo com o Leandro, do canal Levi Talk. E agora com o Michael, ele vai contar pra gente um pouquinho das delícias e dos perrengues que ele viveu nas viagens internacionais dele. E ele vai contar pra gente uma experiência muito diferente da minha. Fala pra gente, Michael, pra onde você foi e o que você fez? Bom, primeiramente assim, eu posso dizer que na verdade eu fiz um intercâmbio às avessas. Eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha dinheiro para fazer um intercâmbio, então eu tive a brilhante ideia de trabalhar no exterior. E me surgiu uma oportunidade de trabalhar num navio de cruzeiro, que foi onde eu tirei como objetivo aprender a língua inglesa, aprender não, ficar fluente na língua inglesa. Então eu trabalhei durante quase 2 anos num navio de cruzeiro. 2 anos? Quase 2 anos, Na verdade, nos navios a gente trabalha por contratos. Uhum. Eu fiz 2 contratos, um durou 7 meses e o segundo durou 9 meses. E eu fiz um intervalo de 2 meses aqui no Brasil de férias. Ah, tá. Tá mais ou menos 1 mês e meio, quase 1 mês 2 e meio, não, anos. 1 ano e meio, ou quase 1 ano e 6 meses, alguma coisa assim. Nossa. E assim, como você falou que seu objetivo era ficar fluente na língua, você já tinha estudado antes de viajar? Como é que era o seu inglês antes da viagem? Então, eu fiz 2 anos de inglês aqui no Brasil e eu saí daqui me considerando fluente em inglês. Essa foi uma coisa muito legal. Como eu sou músico e cantor, eu estudei canto e tal, e o cantor precisa cantar em várias línguas, especialmente no inglês, como toda profissão hoje em dia. Então eu tinha que aprender inglês muito rápido e tal, e consegui ficar fluente no Brasil em 2 anos. Então eu saí daqui me considerando uma pessoa fluente em inglês. Boa. E quando você chegou lá, como é que você se sentiu no o seu primeiro contato fora do Brasil? Você pegou um navio aqui no Brasil, você pegou um avião, como é que foi? Seu primeiro contato com o pessoal do navio e os estrangeiros, como é que foi? Tá, o primeiro contrato eu fiz aqui no Brasil mesmo, os 3 primeiros meses, foi de março até abril, maio. Depois a gente fez um crossing, que é sair de Recife e ir direto para Inglaterra. Direto, 7 dias direto, sem parar. Quando eu fui embarcar de verdade, foi mais tranquilo, porque eu embarquei em Santos. A maioria das pessoas que me atenderam lá eram brasileiros. Agora, quando eu entrei para dentro do navio, que eu fui ser atendido para as pessoas que iam me instruir na atividade que eu ia fazer, me mostrar o navio, aí eu quase voltei para trás. Mas assim, você teve contato, eram nativos, eram estrangeiros que falavam inglês? Quem que eram essas pessoas que você tinha contato dentro do navio nos seus primeiros dias? Tá, nos navios é uma coisa muito interessante. É um multiculturalismo muito grande. Eles contratam pessoas de todo mundo e onde a língua oficial do navio é o inglês. Uhum. Então eu encontrei caribenhos que tem como língua nativa o inglês, mas tem a influência das línguas de origem africana. Uhum. Eu encontrava marroquinos, eu tive contato com filipino, é uma grande nação que vai para navios, os indianos também. Então é um mix de todas as culturas, de todos os sotaques, de tudo que você imaginar. Nossa, que doido. É muito interessante. Mas o primeiro contato que eu tive com uma caribenha, eu não lembro o nome dela mais, foi a pior experiência da minha vida. Porque a sensação que eu tive é que eu nunca tinha estudado inglês na vida, que eu não sabia nada. E esse processo de acostumar com o sotaque, com a língua deles, deve ter demorado umas 2 semanas. Cara, 2 semanas. Foi a mesma coisa com 2 semanas. Cara, 2 semanas. 2 semanas. Que você demora. Né? É a segunda pessoa que eu já vejo falando 2 semanas. E eu acho muito interessante que é o seguinte, quando a gente não entende de verdade, que você fica constrangido, né? De mostrar que você não sabe. Então tudo meu era... Porque eu não tava entendendo nada. E aí eu tinha que pedir discretamente para repetir.
e fui entender. Mas aí uma coisa que é muito interessante, que hoje eu tiro como experiência na prática daquilo que a gente aprende quando a gente vai estudar para dar aula de inglês, é que é uma questão de costume. Depois de 2 semanas as coisas começaram a ficar mais claras, mais óbvias. Com um mês eu estava entendendo todo mundo. E como é que era a reação da galera com o seu inglês? Porque você falou de ouvir, mas na hora de falar, eles te entendiam? As pessoas não entendiam normalmente, só que brasileiro tem uma fama no exterior. Todas as nacionalidades nos veem, eles têm alguns preconceitos a respeito dos brasileiros. Isso eu não sabia. Alguns preconceitos ruins, alguns positivos e alguns negativos. Por exemplo, eles acham muito legal que a gente faz festa pra tudo. E é verdade. E é verdade. A gente fazia festa pra comemorar que nós tínhamos brasileiros no navio. Não, velho, pior que é mesmo. Não. É muito engraçado. A gente fazia festa pra comemorar que a porta hoje não abriu. A gente tinha O festa. pessoal tinha, tipo assim, festa. Tudo era motivo pra gente comemorar. E eles achavam isso curioso e adoravam comemorar com a gente. Mas assim, e com o inglês falado seu lá? A galera, tipo assim. Porque foi uma coisa que você falou. Você falou que você saiu se sentindo fluente, mas quando você chegou lá você não entendia nada. Mas na hora de falar, a galera te entendia? Isso. Eles me entendiam. Eu até realmente esqueci de completar isso. Esse outro preconceito que eles tinham contra o brasileiro é de achar que a gente não tem um bom inglês. E muitos brasileiros não tomam muito cuidado com isso e acabam não tendo realmente um bom inglês. Então você já ficava taxado de que você não falava bem o inglês. Eu lembro de uma situação, por exemplo, que a minha chefe me viu falando em português com o meu colega na frente dela e ela virou e corrigiu a gente. No horário de trabalho, que na verdade era uma regra, só conversa em inglês, especialmente vocês brasileiros que não falam inglês tão bem. Eita. Aí eu fiquei muito pé da vida, porque, modéstia à parte, eu já estava com inglês razoável. Você já era fluente. Eu já era fluente. Por mais que você não se sentia tanto bem, mas já saía. Mas tinha, a minha pronúncia não era mais uma pronúncia tão cheia de carregada de sotaque e tal. Mas mesmo assim, eles ainda viam a gente dessa maneira. Isso porque é lá dentro do navio, né? Tipo, a galera pesado. E tem alguma situação, porque depois que você me contou essa história, que eu já conheço o Michael, eu já tem tempo, tá, gente? Você me contou, eu fiquei assim, nossa, eu quero ir pro navio, quero ir pro navio, quero ir pro navio. É uma oportunidade legal. E se, por exemplo, hoje chegar alguém pra você e falar, Michael, eu quero ir pro navio. O que seria a coisa que você fala, não, vai porque isso vale a pena? Qual que seria uma coisa que você fala, não, isso aqui, esse tipo de experiência, pra mim, ou no geral que você conheceu da galera, vale a pena de estar no navio? Olha, eu acho que depende muito do seu objetivo. Se você é uma pessoa muito apegada a alguns valores, eu não recomendo que você vá. Por quê? É um pouco forçação de barra. A gente é um pouco humilhado, especialmente em algumas atividades que a gente tem que fazer na relação hierárquica que existe no navio. É muita engolição de sapo. É muita engolição de sapo. E não sei se você já viu aquelas listrinhas que tem na camisa dos comissários de bordo. No navio funciona assim também, é um sistema de stripe. É um sistema que imita o sistema militar. Quanto mais stripes você tiver, maior é o seu nível, mais poder você tem dentro do navio. E outra coisa curiosa, o número de línguas que você fala no navio também conta pontos para você ser bem quisto ou não no navio. Então, tipo, se você fala português, inglês, espanhol, francês, você já é o cara. Se já é o cara, você já pode conseguir altas posições. Agora, com detalhe, o inglês todo mundo tem que falar. O inglês lá não vale nada, entre aspas, porque ele é obrigatório, ele é pré-requisito. Então, no meu caso, eu era valorizado um pouquinho porque eu falava português e porque, como o português era muito próximo do espanhol, eu falava que falava espanhol. Então, eles acreditavam que eu falava espanhol. Tenho uma noção de espanhol, consigo me comunicar, não tanto como em inglês, mas essa relação aí do português e do espanhol era o meu diferencial. Agora, se você é uma pessoa mais desprendida, que está a fim de viver uma experiência de vida cultural, onde você vai aprender a respeitar, ser respeitado e ampliar os seus horizontes, eu recomendo como uma experiência de vida. É fantástico. Conhece pessoas de todos os países. Eu posso dizer todos, porque a maioria dos países estão representados ali. Não só como staff, mas como cliente também, né? Isso, como cliente, como staff, todos eles assim.
Em termos linguísticos, é fantástico, porque eu tive contato com todos os tipos de sotaque de inglês que você imaginar. Sotaques mais fáceis de entender, sotaques mais difíceis, sotaques nativos, sotaques não nativos, sotaques incompreensíveis. E isso aí deu pano pra manga. Então, assim, se você quer uma experiência cultural ou linguística que vá contribuir para sua formação pessoal, recomendo você ir trabalhar no navio. É fantástico. Agora me conta. Você falou que você estava no navio. Qual que era a sua rota? Tá. A rota que eu fiz nos 2 contratos foi o Mediterrâneo. Eu fiz alguns 2 ou 3 meses aqui no Brasil que eu te falei, aí fazia Ilhabela, Rio de Janeiro, Santos, e voltava para Santos. Aí depois ia para Argentina, Montevidéu, esses países. América do Sul. América do Sul no finalzinho. Depois eu fui para o Mediterrâneo. No Mediterrâneo, a gente fez a maioria dos países ali. Itália, Grécia, as ilhas gregas, Itália, Portugal, Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, Gibraltar, que é uma colônia do Reino Unido também, lá fala inglês e espanhol, muito legal também. Ilhas Canárias, Espanha, essa beirada ali da Europa do Sul, ali, muito legal, que é banhado pelo Mediterrâneo. Podia sair? Podia sair do navio? Então, lá no navio, eu comecei trabalhando como que a gente chama de bar server. Eu era um servidor do bar. Eu servia bebidas, eu não fazia as bebidas. Quem faz a bebida lá é o bartender. Eu, como bar server, eu tinha que aprender a fazer e, inclusive, podia ser promovido a bartender. Mas não foi o caso. Mas eu tinha que aprender alguns drinks para, em alguma situação, ter que fazer. Então, eu servia as bebidas. E no navio existem vários bares. Em cada bar tem um horário determinado para você trabalhar. Você só podia sair do navio se você não tivesse que trabalhar no horário da saída, que ele ancorava, e se você não tivesse o que a gente chama de side job. Side job é um trabalho extra que você tinha que fazer para poder complementar suas horas de trabalho. Porque eu ganhava lá 15% do que eu vendesse. E eles achavam que isso era muito. Então você tinha que compensar isso trabalhando para eles de graça. Com o quê? A gente fazia o que a gente chamava de liquor collection, que é receber toda a bebida alcoólica de quem comprava lá fora, porque o navio não podia aceitar que você comprasse álcool lá fora e trouxesse para dentro do navio, senão ele perdia dinheiro. Entendi. Então a gente recolhia todas as bebidas alcoólicas, fazia uma tag, guardava e devolvia para eles no final do cruzeiro. E a maioria deles comprava como souvenir. Porque... A maioria. Alguns compravam para consumo mesmo, uma grande quantidade que era permitido, mas não podiam beber dentro do navio. Entendi. Mas você podia sair, tipo, quais países você conseguiu visitar nesse tempo que você ficou viajando lá? Olha, uma coisa muito interessante. Na verdade, eu falo que eu conheci os países assim, mas tirando Roma, que eu fiz um tour de 8 horas, eu saí 7 horas da manhã e voltei às 5, o máximo que eu já fiquei num país foi 4 horas. É muito legal. Porque é o tempo que você tem para ir fazer alguma coisa e voltar para pegar suas atividades de trabalho. Entendi. Que às vezes você fazia um side job de manhã, terminava, à tarde você ia, voltava e ia para o seu bar. E eu, como uma pessoa que adora comida, e no navio, dependendo da sua posição, a comida que lhe é oferecida não é tão grande coisa, eu sempre saía para comer. Então o meu prazer era sair, ir lá fora, dar uma olhadinha e comer uma comida boa. Mas então você experimentou bastante comida diferente dos lugares? Sim. Mas eu devo confessar uma coisa que é muito engraçada. Eu sou brasileiro, queria uma experiência internacional, mas em todos os países que eu visitei, eu fui no McDonald's para poder conhecer o McDonald's de lá. Uma experiência internacional? Fui no McDonald's em Cotó. Eu fui no McDonald's, isso é um país. Uma cidade, perdão, a capital de Montenegro, Cotó. Eu fui na Turquia, eu fui no McDonald's da Turquia, que o quarteirão lá não tem picles, é horrível, eu não gosto. Eu gosto de quarteirão com picles, lá não tem. Eu fui no McDonald's em Southampton, na Inglaterra. E todos os países que eu passei, basicamente eu passei na Espanha, Ilhas Canárias, Ilhas Gregas,
Grécia, Itália, Portugal. Basicamente, tem alguns outros que eu não tô lembrando agora. Em todos eles eu experimentei alguma comida local e McDonald's. Você sentiu diferente do McDonald's de lá tudo que é? Sim, gente, é fantástico. Isso eu já tinha ouvido falar aqui no Brasil, que todos os produtos sofrem uma análise de gosto, né, que é de acordo com a população. Então, assim, o sabor da comida do McDonald's era diferente. O mais gostoso que eu comi, por incrível que pareça, é o brasileiro. É o que eu mais gosto de todos eles. E para você ter uma ideia, Alisson, até a Coca de lá não é igual à Coca daqui. Dos Estados Unidos também é muito diferente. E eu preferi a Coca do Brasil. Inclusive, porque a gente Cherry tá acostumado. Coke. Cherry Coke. Cherry Coke. Tem uma bebida chamada não, eu não vou lembrar, pera. Temple Coke. Não. Eu não vou lembrar agora, mas é Sprite com uma dose de cherry. Cherry Temple. Cherry Temple. Cherry Temple. É uma Sprite com um jato de cherry. E aí ele fica aquele rosadinho e as crianças adoram. Muitas das crianças pediam isso pra gente lá. Não, que doido. É drink de criança, legal. Refrigerante, né? Refrigerante. E assim, aquela coisa, né, que a gente não fala só de delícias, a gente fala de perrengues também. Me fala uma coisa que aconteceu que você fala, isso aqui estragou a viagem, poderia ter estragado toda a experiência. Uma coisa que foi pesada. Que você pode falar, pesada. né? Porque, né, não sei. Olha, uma coisa média que pra mim... Média, depois eu falo pesada. Eu tento pensar numa aqui. Mas uma média que pra mim foi muito difícil foi a comida no navio. Né? A comida é ruim. A comida pro tripulante, ela é ruim. Por quê? Eles fazem a comida para a maioria dos tripulantes. Para quem é maioria. Quem é maioria nos navios? De todo mundo, eu posso dizer. Filipino, indiano e caribenho. Nos que você foi, tinha essa galera. Não, de maneira geral. Entendi. Todos os navios, eles têm essa grande maioria de nacionalidade que trabalha. Sempre tem mais dessas pessoas do que das outras. Então, a comida era feita para eles, né? Então era difícil. Eu vou dar alguns exemplos. Filipino só come arroz duro. Você cortava arroz em pedaços. Então você não comia arroz, você comia pedaços de arroz. Era quase um biscoito. Você pegava um pedaço, colocava no seu prato, misturava com qualquer outra coisa e ia lapidando ele assim para sair as lasquinhas. Não tinha um gosto muito bom, não. Mas tinha que comer, né? Mas esse arroz é parecido com o arroz que eu comia no acampamento nos Estados Unidos. É como se fosse papado, só que esse papado do navio, ele era mais duro, não era molhado. Então você tinha que cortar mesmo, você tirava um pedaço pra você, assim, literalmente tirava da bancada. Era uma bancada tipo self-service, tipo um bolo, isso. Aí tinha uma tipo bancada... pé de moleque, você vai cortando assim na roça, você tem uma barra de pé de moleque. Daqui, deixa eu pegar 3 centímetros de arroz. Aí, tipo... Não chegava a ser tão duro assim não, mas você comia aos pedaços. Isso era uma coisa difícil. E a comida caribenha também é uma comida que visualmente não era muito agradável. Você olhava e você não tinha coragem de comer. Então eu não experimentava. Já passei fome no navio porque eu não tive coragem de comer o que estava ali. Eu lembro de uma situação muito curiosa com isso, que foi a seguinte: eu vi uma carne de panela feita. Sabe aquela carne frita de panela cozida, que dá o óleozinho, aquela coisa que fica bem escura? Nossa, eu falei, meu Deus, não acredito que tem carne de panela aqui. Fizeram. Aí eu enchi o meu prato só com carne de panela e mais nada. A hora que eu sentei, que eu fui comer... Era doce. Era doce. Cara, eu gostava desse tipo de carne nos Estados Unidos. Feijão doce eu gostei. Chili eu gostei. Umas carnes meio adocicadas eu gostei. No início eu fiz assim, mas eu comia. Não, era muito ruim. Aí eu fiquei com tanto ódio, mas com tanto ódio dessa situação, que eu olhei pro meu prato e falei, eu vou te comer toda agora, toda, só de tanta raiva. De raiva. E comi tudo, sem estar gostando, mas eu não podia ficar com fome. E vocês não podiam comprar lanchinho fora, ter lanchinho por fora? Você só comia o que o navio oferecia? Não, podia. Tinha uma mercearia pra gente, onde a gente podia comer, comprar produtos industrializados, processados, essa coisa. E eu vivia... Era caro? Não, pra gente era mais barato, de maneira geral. Mas eu vivia de Pringles,
Tipo eu nos Estados Unidos. Coca-Cola pra gente era 70 centavos de dólar, então eu comprava muita Coca-Cola. 2 litros ou A pequenininha. Ah, tá. 70 centavos de dólar. Pra você ter uma ideia, 70 centavos de dólares vendia pra gente. Se um hóspede fosse comprar no navio normal, ele ia pagar 4 dólares e 25. Nu! 4 dólares e 25. Imagina o lucro da empresa. Né? Mas tudo bem. Então então eu vivia muito de processados e tal. Eu consegui, gente, no navio, onde a comida era ruim, engordar. Pra vocês terem uma ideia. Nossa, é ninja. Mas agora me vê uma coisa. Em relação com os... Bom, pessoal, o papo tá muito bom, muito legal, tem muito mais coisas. Então, clica aqui, ou eu não sei onde que vai aparecer em algum lugar aqui, pra gente ver a segunda parte desse vídeo, beleza? Valeu.